Eu vou falar sobre visão hoje. Diga assim: visão liberta. Abacuque capítulo 2, versículo 1 fala assim, ó: ficarei, profeta Abacuque falando, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. O profeta está se queixando a Deus, ele tem reclamações, ele tem questionamentos. Eu não sei se você é igual ao profeta, de vez em quando eu tenho que fazer umas queixas para Deus. Eu reclamo para Deus, eu falo os negócios, falo: Deus, isso aqui. E ele falou assim, ó: eu me queixei e eu subi para esperar um posicionamento de Deus, uma resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se tardará. Quando você inicia uma visão, você tem que proteger a visão. Depois que ela é executada, é a visão que protege você. Então, quando nós iniciamos uma visão, nós falamos dela, no final ela fala da gente. Visão é assim. Então, quando ele, só para eu explicar, daqui a pouco a gente vai para o segundo texto aqui. O povo de Deus estava sendo subjugado, humilhado, dominado por um povo inimigo. Várias vezes Abacuque reclamava de Deus, e a resposta que ele tinha de Deus é: tá ruim? Tá, vai piorar. Não parou por aí, porque o povo de Deus se distanciou dos desígnios, do caminho, do trajeto que Deus havia colocado para eles. Então Deus permitiu que os outros povos invadissem, subjugassem e dominassem o povo de Israel. Aí ele foi reclamar para Deus: por que isso está acontecendo? Aí Deus fala assim, ó: escreve uma visão, coloca bem grande, para quem passar, ver a visão, consiga ler e entender facilmente. Deixa eu aplicar isso aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Vamos pedir para o escritor desse texto falar para a gente. E tem um twist aí. Vamos ver em inteligência artificial o que o rei Salomão tem a dizer sobre esse texto. Shalom, eu sou o rei Salomão. Sei que você esperava um homem experiente, com barbas longas e cara de sabedoria. Sim, assim serei no futuro. Mas quando eu assumi o trono de meu pai, o grande rei Davi, eu era bem novo. Por isso, na primeira oportunidade que tive, pedi a Deus sabedoria. Quero compartilhar com você algo que escrevi em Provérbios capítulo 29, verso 18. Não havendo visão, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Se você ama a palavra de Deus, diga bem alto: eu amo a Bíblia. A paz do Senhor e bom culto. Obrigado, rei Salomão. Não havendo visão, o povo perece, porque o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Eu vi uma versão do pastor que eu preguei essa mensagem no culto da tarde. Está escrito assim, ó: não havendo visão, o povo perde o freio. Freio é o que limita a gente, freio é o que segura a gente, né? Freio é o que estanca algumas coisas, porque não adianta você estar indo rápido se você está no trajeto errado. Freia, segura, para. Freio é um limitador. Então, quando não tem visão, não tem limite. Quando não tem visão, não tem freio. Quando não tem visão, não tem disciplina. Quando não tem visão, não tem direção. E quando eu falo visão, eu não estou falando no sentido de... Obrigado. Não estou falando no sentido do olhar, do sentido que você tem no olho. Visão na Bíblia está aplicado a propósito, a missão. Deus tem uma missão e um propósito para a vida de cada um de vocês. Todos nós temos, como família, como indivíduo e como igreja. Nós, nessa igreja, temos uma missão muito clara. E toda vez que Deus nos dá um propósito, que é uma missão, essa missão é acompanhada de uma visão. Visão é o que eu vejo, é a ilustração do que Deus mostra para o fim do projeto. Então a visão é o veículo que Deus usa, é a forma que eu tenho para chegar até o propósito e a missão que Deus colocou na minha vida. Então toda missão é acompanhada de uma visão.
Por exemplo, deixa eu compartilhar com a igreja. Eu sempre faço isso aqui com os nossos líderes de ministério, mas eu acho que isso aqui é um tempo muito propício, uma pregação muito propícia, para a gente colocar no coração e você entender. Esta igreja aqui tem uma missão muito bem clara e definida. Todo mês eu falo isso com os nossos pastores. Você pode contar uma missão com 5 itens: adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar os povos e discipular os salvos, vigiar e orar até Jesus voltar. Vamos repetir toda a igreja junta no 3? 1, 2, 3. Adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar os povos, discipular os salvos, vigiar e orar até Jesus voltar. Então Deus primeiro dá uma missão. Depois de entregar a missão, Deus desenvolve em nós uma visão. Como nós vamos chegar lá? Porque quando você olha essa missão, e se você já passou por muitas igrejas ou outros estados, você vai falar: pastor, não tem nada de diferente nessa missão. Outras igrejas também adoram a Deus, mantêm comunhão com os irmãos, discipulam, salvam, pregam, adoram a Deus. Então entenda, a missão é algo que pode ser compartilhado com todo mundo. Essa missão não é uma missão única da Assembleia de Deus, é uma missão da igreja como um todo. Outras igrejas têm esses pontos como missão, outras Assembleias de Deus têm esses pontos como missão. Então o que me torna diferente dos outros? A visão. Visão é um modo único que Deus dá para alguém chegar no propósito e na missão que Ele deu. Todas as igrejas têm a mesma missão, talvez a mesma missão que nós temos, mas nenhuma das igrejas tem a mesma visão que nós temos. Visão é: André, está aqui o desenho e vocês vão chegar nessa missão e nesse propósito desta maneira. Toda visão precisa ser única, criativa. A nossa é criativa, a nossa visão é disruptiva. A nossa visão, de alguma forma, ela é rápida, ela é dinâmica. Só você parar para olhar. Todas as igrejas da Assembleia de Deus fazem e cumprem o mesmo papel, só que eles fazem de formas diferentes. Eu não sei se você em outra Assembleia de Deus viu o apóstolo Paulo exortando os irmãos que estão indo assistir Barbie de Rosa e dizendo que vai escrever uma carta a eles. Por quê? Porque essa é uma visão que Deus nos deu para a gente chegar no mesmo local que todo mundo. Está indo todo mundo, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só que uns vão a pé, outros vão de moto, outros vão de avião, outros vão de barco. Porque toda visão tem um veículo específico. Então nós todos estamos como igreja, todo mundo indo para o mesmo local, mas o veículo da visão que Deus deu para a nossa igreja é diferente. Por mais que alguém venha criticar e falar mal, falando, mas não se parece muito com o que nós estamos acostumados, é porque o seu veículo é diferente do meu. Mas entenda isso, nós estamos indo para o mesmo local. Você está indo para onde? Eu estou indo para o Rio de Janeiro. Se você for de avião, vai por Guarulhos. Se você for de carro, você vai pela Dutra. Se você vai de barco, vai pelo litoral. Todo mundo está indo para o Rio, só que está indo com ferramentas e veículos diferentes. Toda visão requer um veículo. O grande problema de muitas pessoas não é necessariamente só a visão, a missão, é a visão. Pastor, eu até sei o que Deus tem preparado para mim, mas eu não sei como chegar lá. Pastor, eu até já ouvi um profeta, já confirmação de Deus, e eu entendo e arde no meu coração fazer assim, e eu já me enxerguei aqui, só que eu não sei quais são as ações necessárias, qual é o veículo que eu preciso para chegar neste local. Então, a missão vai requerer de nós uma visão específica para a gente atingir. Pessoas que não têm visão não entendem como chegar do ponto A até o ponto B, porque não conseguem desenvolver um veículo correto. Porque não desenvolve o veículo correto, esquece da missão e joga fora o seu propósito. Hoje eu vim aqui pedindo sabedoria de Deus para reavivar e reanimar e mostrar qual é a visão e a missão que Deus tem para a sua vida. Porque quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, ou quando a gente está embaralhado, quando a gente está em sofrimento, foi o que aconteceu com Abacuque. O povo estava todo perdido e por causa disso não prosperava, nada dava certo. Estavam subjugados por um povo inimigo. Ao invés de Deus chamar o profeta para profetizar, ele fala: profeta, mostra uma visão. Você entende isso? Porque quando eu tenho
tenho visão, necessariamente duas coisas acontecem. Deus manda pessoas e provisão. Quando a missão na minha vida é clara, quando eu sei escrever, quando eu sei definir, quando eu entendo o que Deus tem para mim, Deus manda pessoas e provisão. Você entende isso? Abacuque escreve. Quer mudança de postura? Quer que alguma coisa aconteça? Escreve bem grande uma visão. Você está entendendo que Deus está esperando de você clareza e definição de uma visão? Porque o dia que você definir a sua visão, Deus vai mandar pessoas para a tua vida, para o teu projeto, para o teu ministério, para o teu propósito, e essas pessoas não vão chegar de mão abanando. Junto com as pessoas vem a provisão. Meu pai, ele sempre falava assim para mim, em projetos de igreja, de construção, ele fala: meu filho, oferta e dízimo não é para pagar boleto, não. O povo não gosta de pagar boleto, o povo gosta de financiar uma visão. Seja claro, mostre em tábuas, desenhe, vai acompanhando a evolução, porque quando você tem uma visão clara e definida, não vai faltar mão de obra e dinheiro, pessoa e provisão. E aí você tem que entender um pouco dessa dinâmica para não se frustrar no meio do caminho, seja ministério, seja um projeto pessoal, seja na sua vida. Toda vez que existe uma construção e você está construindo uma visão em um projeto, se você perceber na construção, tem o que chamam de escoramento. Você vai construir uma laje. Já viu aquelas toras de madeira que ficam em pé aqui segurando a laje? Por que que tem aquilo? Porque aquilo sustenta a laje até que a estrutura do pilar, que é a estrutura definitiva, seja construída. Então Deus coloca pessoas que são escoramento. São temporárias, elas só estão sustentando algo até que a pessoa definitiva, que vai manter e sustentar, chegue na sua vida. Então Deus já tem designado para entrar na sua vida pessoas específicas, mas já tem designado para sair da sua vida algumas pessoas também, porque algumas pessoas na sua vida não são permanentes, são escoramento. E não é que é errado, é que Deus manda essas pessoas por um tempo que você necessita. Depois que chegam pessoas que vão ser pessoas da estrutura permanente, Ele fala: eu vou tirar o escoramento, porque você está estabelecido e estabilizado na sua construção. Não se frustre quando pessoas saem da visão que Deus te colocou, porque Ele te colocou para algo específico, porém temporário. Pastor, mas são pessoas tão boas, tão maravilhosas. Escoramento é temporário, até que a sustentação permanente entre na sua vida. Depois de entrar permanente, Deus pega e tira. Nunca te falta pessoas e nem provisão. Porque tem gente que ajuda muito, mas não são pessoas permanentes. Elas te sustentam até chegar à estrutura permanente na sua vida. Só que tudo isso, gente, vai começar numa visão. Uma visão que quem passa pela sua vida, quem passa pela igreja, quem passa pelo seu objetivo, o seu empreendimento, eles precisam saber. Porque para mim, a minha pergunta é: a sua visão é clara de vida? Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Onde é que você se vê com a sua família, na sua fé, daqui a 10 anos? Pastor, eu quero fazer algo grande. Grande como? Pastor, um grande ministério. Mas ministério de homem, de mulher, de criança? Pastor, é um grande mistério. Então me fala, que mistério é esse? Que clareza é essa? Você já planejou? Você colocou no papel? Você já entendeu? Porque eu não tenho como andar com você se nem você sabe qual visão Deus te deu. Se a visão que Deus te deu ainda está vaga e ambígua na sua vida, como é que você quer que eu ande e te abrace, sabendo que a gente não vai chegar a lugar nenhum? Qual é a visão, gente? Eu vou falar uma coisa: muitos casamentos se acabam não por falta de dinheiro, mas por falta de provisão. Pastor, mas provisão não é a mesma coisa que dinheiro? Nunca foi. O mundo vai falar que provisão é dinheiro. A Bíblia vai falar assim, ó: quem não prover para os seus, quem não prover para a sua casa, é pior do que um ímpio. Ele não está falando que quem paga as contas, quem paga o boleto, quem paga o aluguel, quem paga a internet é pior. Não. Ele não fala da provisão financeira. Prover vem de duas palavras: pro, em favor de, ver, visão. Visão em favor de alguma coisa. Qual é a sua visão em favor da sua família? Onde é que você vê a sua família daqui a 5 anos? Onde é que você vê a sua família daqui a 10 anos? Então, a falta de dinheiro não está causando problema, é a falta de visão. Porque quando você tem visão, vem a provisão e vem as pessoas. Alguém está entendendo essa palavra? O que vai mudar a tua vida não é dinheiro, é visão.
O que vai mudar a tua família não é dinheiro, é visão. O que vai mudar o relacionamento com a tua mulher não é dinheiro, é visão. Porque quando a visão é estabelecida, Deus já tem alguém preparado para te abençoar. Deus tem alguém preparado para chegar junto. Aleluia. Que entenda. Como é que você quer que pessoas andem do seu lado, se nem você sabe o que é a sua visão? Ninguém investe no que não é claro. Ninguém. Estou botando dinheiro aonde? Olha que olhar interessante. E eu falo isso com líderes quando eu ministro para líderes. Durante a pandemia, muitas pessoas vieram para a nossa igreja. E as conversas, eu consegui pescar nas conversas com algumas pessoas algo tão interessante que nem eu enxergava na visão da nossa igreja. As pessoas chegavam e falavam assim, eu perguntava, por que você está aqui? Claro que tem aquilo, eu gosto do culto, eu gosto da palavra. Pastora Naná estava em 99%, né, de tudo que ela fala. Pastora Naná, mas pastor, teve 2 ou 3 pessoas que falaram assim. É que nós estávamos em outra igreja e fechou na pandemia. Ou a gente estava em outra igreja e do nada a visão da igreja mudou. Antes ela tinha uma vertente e do nada ela vai para outra vertente. Antes era batalha espiritual e depois ela foi para coach. Ué, eu estou indo para cá, eu estou indo para lá. Então elas perderam essas famílias porque não tinham clareza de visão. Aí sabe por que a gente veio para cá? Porque a gente estudou a história da igreja. Ela tem 82 anos, a gente já viu a pregação, viu a sua família, viu um pouco de vocês. Então a gente quer depositar o patrimônio de fé da nossa casa e da nossa família num lugar sustentável que tem futuro. As pessoas começam a enxergar a fé como se fosse até patrimônio financeiro. Se te der R$1 milhão aqui, você investiria em criptomoeda? Pastor, eu não, porque nem sei para onde vai. Você estudar uma empresa muito grande, muito boa, muito estável, crescente nos últimos 30 anos e colocar lá na Bolsa de Valores ações nelas. Por quê? Porque ela é estável e ela tem uma visão clara de onde ela vai chegar. Então as pessoas vão chegar junto quando existe uma visão clara. Quando existe uma visão cristalina. Porque ninguém pode começar a trabalhar sem ter visão. Sabe aquelas pessoas, você já ouviu isso, né? Vamos começar uma obra, vamos começar uma igreja, mas vai ser como? Como é que é a liderança? Como é que vai ser o trabalho? Como é que vão ser os sistemas? Não sei. Vamos fazendo e no caminho a gente vê. O que a gente está falando é, trabalha primeiro e depois de trabalhar a gente vai entender qual é a visão. Onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo não tem freio. Então não é a ação que vai construir a visão, é a visão que vai determinar qual é a sua ação. O grande problema de muitos lugares é que falta visão, não é falta de trabalho. Lembra como eu falei, a casa na rocha, a casa na areia, gente. As duas tiveram o mesmo trabalho, mas um teve visão. Eu preciso me preocupar com as fundações. Você pode trabalhar o que quiser, mas se você não tem visão, você não chega a lugar nenhum. Porque é a visão que vai determinar as ações e o comportamento. Qual a visão que tu tem para a tua casa, para a tua família, para as suas coisas? Porque veja, quando Deus vai consertar o caminho de um povo que perdeu a visão, que saiu do trajeto, que saiu da rota, que desobedeceu, eles saíram dos meus caminhos, Abacuque. Então faz o seguinte, Deus não usa Abacuque para profetizar mudança de comportamento. Deus usa Abacuque para trazer clareza para uma visão. Porque quando o povo sabe para onde vai, existe o que eu chamo de autocobrança. Existe algo que, quando eu entendo onde eu quero chegar, aquilo vai requerer de mim comportamentos que eu nem preciso da minha mulher para falar. Eu não preciso de ninguém para me cobrar. Porque se você vem para a igreja esperando que eu, como pastor, fique cobrando o seu comportamento, eu não sou sua babá. Eu venho aqui para te dar visão. Porque quando você tem visão, você vai entender muito bem o que você precisa fazer para chegar naquele local. Alguém está entendendo isso? Aqui eu falei, visão liberta. Tem gente que está nas drogas e no vício e correm para culto de libertação para mudar o comportamento. Deixa eu falar uma coisa. Pessoas que estão viciadas serão libertas com uma simples visão de Deus. Visão liberta. Não é mudança de comportamento, é mudança de visão. Porque quando alguém tem uma visão, fala, mas pastor, o meu filho, pastor,
ele está nas drogas. Como é que uma mudança de visão vai mudar a vida dele? Simples. O dia que ele entender o que Deus fez para a vida dele, a família que Deus quer constituir e a obra que quer fazer na vida dele, ele vai pesar e falar: eu não consigo chegar lá se eu ficar aqui usando esse entorpecente. Eu não consigo atingir o que Deus tem para a minha vida vivendo nessa vida dúbia, ou aquilo. A gente precisa de visão. A visão liberta as pessoas. O povo estava cativo de um povo inimigo. O povo de Deus estava subjugado a um povo inimigo. Deus não vai tratar comportamento, Deus vai dar uma visão. No momento que você tiver uma visão, você vai perceber o que você precisa fazer para chegar na missão que Deus constituiu na sua vida. Diga comigo: visão liberta. Ela liberta, sabe por quê? Porque ela é uma sentinela. Toda vez que Deus te dá uma visão, ou você obtém uma visão, parâmetros, balizas, restrições se levantam na sua vida. Essas balizas, esses parâmetros, eles não te deixam sair do caminho proposto por Deus. Sabe a Fórmula 1 não tem aquilo que a gente chama de guardrail? Para quê? Faz aquilo para dar segurança para os pilotos, para quando tem algum acidente de percurso, eles não saírem do percurso e se machucar mais ainda. E aquilo que Deus faz quando você tem uma visão, a minha visão é chegar no final da corrida, mas Ele coloca balizas para você não fugir tão facilmente, porque toda vez que eu tenho uma visão, a responsabilidade recai sobre a minha vida, e isso vai trazer para mim uma autodisciplina. É algo autoimposto, não é uma imposição feita pelo pastor. O pastor Rodolfo é minha esposa, o meu pai não me ligam todo domingo e falam: André, tu vai pregar hoje, vai mais cedo para a igreja, estuda mais, André, acorda mais cedo um pouco para preparar uma mensagem. Sabe por quê? Porque eu tenho uma visão do que aconteceria no culto das 16 e no culto das 18h30. Eu tenho uma visão por essa igreja. Eu tenho uma responsabilidade, gente, com vocês, e essa responsabilidade impõe em mim comportamentos que eu até não quero fazer, mas eu preciso fazer pela visão que Deus colocou e a missão que Ele colocou nessa casa. Eu falei que ia ser um pouco diferente hoje, porque eu quero abrir e falar um pouco sobre algumas coisas na minha vida, que talvez você aplique na sua vida e pode te abençoar. Mas dia de domingo eu venho para a escola bíblica dominical, eu gosto de assistir às vezes no meio dos irmãos. Depois eu atendo alguns irmãos, eu já atendi até 1h, cheguei e comprei um frangão. Frangão no domingo é a bênção de Deus. Levei para casa, meia hora, 40 minutos, comi o frangão, me arrumei, nem tomei banho, né? Desodorex, né, mano? É assim. Vim para o culto das 16 cultos, cheguei aqui 1h30, 2h. Por que, pastor? Porque todo domingo eu chego esse horário para orar, para consagrar, para preparar, para ler o sermão. A Nayane não fala: vai mais cedo. Meu pai não liga: vem que preparou a mensagem. Entende? A visão que Deus colocou sobre essa igreja impõe sobre mim, me autorregula, me mantém no percurso falando: trabalha, acorda mais cedo, te empenha mais. Então eu não preciso de ninguém cobrando um comportamento meu quando eu tenho visão. A visão regula a minha ação e a minha atuação. Igreja é assim, meu irmão. Não fica esperando o pastor cobrar, pastor falar de pecado, porque nós não vivemos no nível do pecado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não vivemos nem no nível do que é certo e errado, é no nível da sabedoria. Ah, meu Deus, eu estou pregando isso aqui para alguém? Aleluia. Então, irmão, chega domingo, não vou para a piscina com as crianças, não tem Netflix, não tem soneca, não tem sono. Por quê? Porque eu tenho uma visão muito clara daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Então eu tenho responsabilidade com vocês, que põe sobre mim um comportamento específico. Aleluia. Olha a importância da visão de futuro para tudo na sua vida. Eu falei, essa série de mensagens é muito prática, porque quando eu tenho uma visão de futuro, ela controla o meu comportamento no presente. Eu, quando faço visita nas igrejas aqui, outros municípios, a gente rala mesmo. 10 igrejas, 8 igrejas, prega numa, prega noutra, vai para cá, vai para lá. E teve uma vez que a gente foi, se eu não me engano, para o sul de Minas, com um grupo de irmãos, eu fui pregar lá, e a gente não comeu nada, pegou só um cafezinho da manhã, 9, 10 da manhã, na estrada, mas foi tão corrido que não deu tempo de almoçar. A gente estava longe, o trânsito estava ruim, falei, vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Chegou no último, uma Santa Ceia geral, e aí acabou muito tarde. O pessoal, pastor, tem uma comida que o pessoal vai preparar. Eu falei, não precisa não, porque amanhã eu tenho escola bíblica dominical, então vou impor sobre mim um comportamento, eu preciso voltar no tempo certo, porque eu tenho uma responsabilidade com quem Deus colocou na minha mão. Eu estava morrendo de fome,
E a gente estava na estrada voltando quando eu vejo um luminoso amarelo de M na estrada. Língua estranha. Você dá glória a Deus, mas você não entendia a minha condição. Nesse período, eu estava passando por uma reeducação alimentar. E reeducação alimentar é restrição daquilo que você come. Baliza, parâmetro. Aí, doutora Renata, pode comer um McDonald's? Aí chegou no McDonald's, todo mundo pediu. Quando chegou a minha vez, veja um número 1 para mim. Sem pão, sem batata frita. E sabe a Coca-Cola gelada de vocês? Troca por água. Pastor, você não está com fome? Morrendo. Pastor, você não gosta de batata frita? Do McDonald's, quentinha? Eu cantei para ele diante do trono. Assim como a coça anseia por água, como a terra seca, preciso de batatinha. Pastor, o senhor não vai comer batatinha? Tem ketchup. Meu irmão, qual é o mistério da batata do McDonald's com ketchup deles, que é mais gostoso do que filete mignon? Fala para mim. A gente come essas comidas chiques, mas meu irmão, uma batatinha daquela com aquele ketchup é coisa de Deus, pastor. E Coca-Cola? Você acha que eu prefiro uma garrafa de Minalba a tomar uma KS de Coca-Cola geladinha, espumando? Pastor, por que você não pede tudo então? Falei, porque eu estou focado. Foco é, eu entendo muito a minha visão. E a minha visão agora é uma visão de saúde e de melhorar o meu corpo. Então se eu tenho esta visão, quem vai decidir as coisas na minha vida não é a minha barriga, é a minha visão. Você está entendendo isso? Porque quando eu tenho um foco naquilo que eu desejo chegar e almejar, eu não tomo mais decisões baseadas no meu desejo, na minha fome. As minhas decisões são guiadas pela visão que colocou. Abacuque coloca uma visão bem alta, porque a visão vai ser baliza e restrição. Vai dizer o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer. Deus não quer ficar levantando regra para você respeitar. Deus quer te dar uma visão. E a visão vai impor sobre a sua vida um comportamento para você atingir essa missão. Quem está entendendo isso? Meu irmão, se você entender a visão que Deus tem para você, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de não era para ser Jacó. Ele não era o primogênito. A bênção era de Esaú. Por que não foi Esaú? Porque um dia ele chegou com fome e apareceu diante dele um McDonald's. Entenda, ele trocou a primogenitura por um número 1 do drive-thru. Pastor, por que ele fez isso? Porque ele não tinha visão. Porque se Deus chegasse antes com Esaú e falasse, Esaú, lá no futuro, eu vou me apresentar a algumas pessoas que não me conhecem ainda, mas conhecem o teu pai, conhecem o teu avô. E como eles conhecem e apreciam o teu pai e o teu avô, eu vou chegar até essas pessoas e eu vou dizer assim, mestre, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Esaú. Se Deus desse essa visão do futuro, eu duvido que ele ia trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Você entende o que é Deus usar o teu nome, irmão, para se apresentar para as pessoas? Não, você está entendendo a grandeza disso? Só que ele não tinha essa visão. E como ele não tinha essa visão, a visão não determinou uma ação. E quando não existe visão, o povo perece. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Tem muita gente que está batendo a cabeça, não é porque você está decidindo errado, é porque você não tem visão de onde você quer chegar. Abra a sua Bíblia, vai de Gênesis e Apocalipse e veja que Deus tem te preparado. Tu é nação santa, tu é escolhido de Deus, tu é lavado, vocês são remidos pelo sangue de Jesus. E para cada um de vocês, Ele tem uma missão. E se você entender, a visão chega junto. E isso que vai determinar as suas escolhas. Porque a visão sempre vai levantar parâmetros na minha vida. Então o problema não é necessariamente decisões erradas, é a falta de visão. A falta de visão me faz aceitar qualquer coisa. Ou você acha que eu não amo 2 hambúrgueres, eu faço queijo, o molho especial, a cebola, o picles e o pão com gergelim.
Só que a minha visão me fez mudar a letra da música. Eu canto 2 hambúrgueres, eu faço queijo, molho especial, cebola, picles, sem pão com gergelim. Porque quem decide não é a minha fome, é a minha visão. Alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo isso? Por que Deus, para libertar um povo, não manda o profeta profetizar? Manda ele colocar uma visão. Escreve a visão, bem grande. Porque quem entender essa visão, tu não vai precisar se matar para ficar corrigindo comportamento de pessoas. A igreja não é local para corrigir teu comportamento não, irmão. A igreja é local para te dar visão. Tu está indo para o céu. Você vai querer trocar o céu por um prato de lentilha? Pela fome momentânea, pelos desejos da carne? Existe uma mansão celestial, tu vai adorar a Deus. Não é gostoso a gente adorar com esse coral maravilhoso, com esse grupo de louvor e essa orquestra maravilhosa? O céu só vai ser isso. Como é que você pode trocar um futuro brilhante por um momento de prazer? Visão. Abacuque, escreve bem alto, bem forte, porque as pessoas se distanciarão. Durante essa campanha do metro quadrado, que ainda está vigente, gente, nós vamos reaquecer vocês, já estamos fazendo os pagamentos. Precisamos adquirir mais metros quadrados para a gente finalizar o propósito e a missão que Deus deu. E Deus deu uma visão muito clara de como nós precisamos, e a gente já está vendo a necessidade disso. O culto passado bateu 300 carros estacionados no culto das 18h30. Eu nem sei onde esse povo está botando. Estão estacionando em cima dos túmulos, eu acho, ali do local. Abacuque escreve uma visão bem grande, Abacuque. Imagina Abacuque botando 2 hambúrgueres alface, sem pão com gergelim. A Nayane mencionou isso. Durante essa campanha, Deus me provocou, e Deus às vezes fala umas coisas doidas no meu coração. Aí eu cheguei com a Nayane e falei assim: Nayane, Deus está requerendo uma oferta alta nossa, uma ajuda, um empenho, porque nenhum líder pode guiar um povo por um caminho que não percorreu, né? Josué entrou na terra prometida porque ele foi um dos espias. Ele primeiro foi na terra, ele viu a terra e fala: mana, leite e mel, cacho de uva gigante. Quando ele voltou, ele falou: podemos entrar porque é maravilhoso. Quem foi que liderou o povo? Josué, porque ele percorreu o caminho antes. Então, se eu quero guiar vocês para um caminho, eu preciso percorrer antes. Nayane, vamos dar o nosso carro? O velho, não o novo. Ofertamos o dela. Até porque o meu nunca vai ser o novo, é sempre dela. Eu vou falar uma coisa que a Nayane não sabe aqui, e ela vai chorar depois de eu falar. Eu coloquei, e veio um amigo, e eu estava conversando com esse amigo, batendo papo, saímos para comer, e ele estava falando um pouco dos desafios e tudo, e eu acabei contando essa confissão para ele. Olha, eu estava pensando, inclusive eu com a Nayane fez uma doideira, a gente fez isso assim, assim, e ele abençoou a nossa igreja. Aí depois que acabou o culto, o momento, o jantar, ele falou: André, tá vendo esse carro aqui? Se tu quiser, fica com ele. Meu irmão, chega a tremer na hora. Se tu quiser ficar pelo tempo que tu não tem carro, fica. Não precisa pagar nada, depois tu me devolve. Ou se quiser, paga do jeito que tu quiser. E fica contigo já para tu ter um outro carro. Tua mulher está grávida agora, está cheia de criança, fica com esse carro. Irmão, Range Rover Velar 0. Meu Deus! Irmão, não, primeiro eu andei no carro, meu amor. Gente, a porta no carro não bate, ela levemente se posiciona, porque você bota aquela caixa. Hein, pastor Flávio? O ar-condicionado estava alto, e aí quando entrou uma ligação no Bluetooth, o ar-condicionado abaixa automaticamente para não fazer barulho na ligação. Uma lágrima caiu quando eu vi isso. Eu falei: Senhor, isso aqui não é um carro não. Isso aqui é uma carruagem de fogo, está me levando para o céu. Isso aqui é céu já. André, fica com um carro até tu precisar de outro, ou tu fica e me devolve depois, ou compra do jeito que você está. Eu falei assim: meu amigo, muito obrigado. Mas não vai dar. Por quê, André? Irmão, sabe o que é? Eu estou numa campanha de arrecadação de recursos. Não sou só eu que estou dando carro, tem gente dando carro, tem gente dando oferta de sacrifício, tem gente dando o que não tem. Eu tinha 2 carros e dei só um. Tem gente dando mais do que eu proporcionalmente. Então, eu não posso aceitar muito obrigado.
Mas eu não posso aceitar porque eu estou fazendo uma arrecadação de recursos. E como é que a comunidade vai me ver quando eu estacionar na igreja um carro de 350 a 400 mil reais, subindo um púlpito e falar: quem é que vai ajudar a igreja com 1.400 reais para comprar 1 metro quadrado? Você está entendendo que isso pode atrapalhar? Eu não estou falando que é errado, tudo me é lícito, mas mesmo sendo lícito, existem algumas coisas que não convêm para a visão que Deus me deu. Então a visão que Deus me deu não é um carro de 350 mil reais, é uma igreja com 350 mil pessoas. E se eu aceitar isso agora, isso vai limitar e tirar a credibilidade das pessoas que eu congrego. Irmãos, pastor, o senhor está pregando pobreza. Não, irmão, eu adoro carro. Se você quiser me dar o seu carro importado, me dá e eu saio dirigindo para casa essa noite para te provar que eu gosto. Mas o que eu estou falando é, a visão que Deus me deu é aquela. E quando a gente tem uma visão muito grande, pasmem vocês, o que nos desvia do caminho não é pecado e erro, é uma coisa boa que está fora dos parâmetros da visão de Deus. Quantos pastores, irmão, que Deus pegou aqui, soprou, deu, fez o ar. Irmão, tem dinheiro, eu conheço, acompanho uns, mas dinheiro, o ministério tem dinheiro para dar e vender, e são pessoas que abençoam o mundo inteiro. Teve uma vez um que veio conversar comigo: André, eu estou pensando em comprar um jatinho. Falei: cuidado, cara, aluga de vez em quando de alguém, cuidado. Por que, André? Não é porque jatinho é errado, mas tu está muito novo ainda. Anda um pouco mais, vive um pouco mais o ministério, para construir com o povo que te segue uma credibilidade. Não é que é errado, eu sei que o trabalhador é digno do seu salário, mas eu não estou mais falando no nível do certo e errado, eu estou falando no nível da sabedoria. É certo tu comprar, meu irmão, tu tem dinheiro para dar e vender, compra o que tu quiser, mas eu não acho que é sábio para a sua vida nesse momento você adquirir isso. Por quê? Porque a tua visão não é andar de jatinho, a tua visão é ganhar todas as nações. Então cuidado para a visão do futuro não ser sabotada, não ser estragada pelo luxo e o conforto do presente. Aleluia. A visão, ela não só te livra do pecado, ela te livra de coisas certas que não convêm. Quando nós estamos seguindo, tem muitas coisas. Satanás sabe muito bem disso. Ele vai determinar por quê? Porque desde que você não esteja focado, está tudo certo. Desde que você não esteja andando na direção de Deus, não é errado vir para cá? Não, mas será que é certo? Então, o que derruba muitos líderes hoje, e visão, não é pecado, é falta de sabedoria. Nós caímos em descrédito com o povo que nós servimos, porque nós andamos e vivemos com coisas que não nos convêm. Tudo isso é visão. Eu não tenho como dirigir um carro desse e ganhar a confiança das pessoas. Eu não posso dirigir um carro desse e construir a visão que Deus colocou na minha vida. Eu não posso perder a visão do futuro por causa de uma extravagância do presente. Então, tenha visão e tenha muito cuidado com as coisas boas que estão fora dos parâmetros da visão de Deus. Toda visão é um trajeto, toda visão é uma jornada, toda visão é uma rota. E muitas vezes o que nos desvia são coisas boas. Eu, como pastor, eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer. Não são pecados, mas não convém, por causa da visão que Deus colocou na minha vida. Eu tenho uma visão para essa igreja, e a visão dessa igreja coloca limitadores na minha vida. Com quem eu devo andar, com quem eu devo falar, com as amizades que eu tenho que ter. E eu até gostaria de ter amizades com essas pessoas, mas eu sempre medito no Senhor: Senhor, o que tu queres da minha vida? Isso vai ser uma pedra de tropeço, isso vai ser um atrapalho para o projeto e para a visão que tu tem? Vai ser, André. Então cuidado, por quê? Porque eu estou focado na visão que Deus colocou na minha vida. Então a visão me disciplina, e ela coloca limitadores e balizas na minha vida. Busque visão. Às vezes visão é a coisa menos compreendida dentro de uma igreja. E aí por causa disso a gente tem que disciplinar da maneira errada, porque disciplina é a coisa mais correta e mais maravilhosa que existe. Só que se você fala de disciplina na igreja, na Assembleia de Deus, então, se eu falo disciplina, quem é assembleano está pensando em duas palavras: banco e gancho. É isso. Vou disciplinar, vai botar de banco. Vou disciplinar, vai botar de gancho. Irmão, entenda o seguinte: disciplina é um balizador, é uma restrição para você andar no caminho que Deus preparou para a visão da igreja.
e para você ir para o céu. Então, quando um pastor te disciplina, entenda que ele está te direcionando para um caminho que você não percebeu, que saiu da rota. A poesia bíblica para falar de disciplina é a coisa mais linda que tem. Só para finalizar, abra comigo Ezequiel 47. Pode tocar bem baixinho para mim, por favor? Ezequiel 47, 8, 9, 11 e 12. Quando eu tenho visão, a visão provoca em mim uma autodisciplina, que fala: não faz isso, não aceita esse convite, não aceita esse carro, não anda por ali, mesmo sendo certo, por causa da visão. E aí, olha como é que Ezequiel vai falar de disciplina. Ezequiel 47, versículo 8. Diz assim: então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Serão que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entre o rio. Então ele descreve um rio. O que é um rio? Um rio é uma água com parâmetros, com restrições e com balizas, uma margem direita e uma margem esquerda. Porque existe essa restrição, a água flui no caminho certo. Aí ele vai colocar o oposto, um antagônico. Se rio é água com limite, com regra, o que é uma água sem regra e sem limite? Versículo 11: mas os charcos, os seus pântanos, não serão saudáveis, serão deixadas para sal. Porque junto ao rio há uma margem de um lado e de outro. Aleluia! Existe uma limitação, existe uma disciplina, existe uma regra de um lado e de outro no rio. E porque existe isso, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Onde tem um rio que tem uma restrição, que tem uma baliza, que tem uma regra de um lado e de outro, ele passa, e por onde ele passa tem árvore que dá fruto para comer e folha para ser remédio. A disciplina, ela me torna frutífero e me faz curar as pessoas. E qual é o seu oposto? O charco. O charco não tem vida. O que é um charco, gente? É água sem limite. É água sem restrição. Se eu jogo água nesse chão, não tem restrição do lado direito, esquerdo, vai esparramar para todo lado e não vai chegar a lugar nenhum. A gente só consegue atingir a missão que Deus nos deu quando a gente entender a visão, e essa visão nos limitar, colocar de um lado e de outro a disciplina, para que eu percorra o caminho que Deus tem designado para mim. Sabe por que muitos jovens, muitas pessoas estão em prisões e presídios brasileiros? Porque enquanto estavam livres, não tiveram limites. E aí fizeram besteira. E como eles não conseguiram criar para a sua vida limite, o Estado impôs um limite, botando dentro de uma jaula, de uma prisão. Você quer os limites da lei? Ou os limites da sabedoria? Se você quer o da sabedoria, fique em pé comigo, dando glória a Deus. Aleluia. Sobe. Meu Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, gente. Meu Deus, meu Deus. Senhor, nos dá uma visão muito clara, Deus. Disciplina a nossa igreja, Senhor. Nós não queremos percorrer, ir para um local, ir para uma direção que Tu não colocou. Nós não queremos ser charco onde não existe vida. Eu quero ser rio onde nasce árvore. Eu quero ser rio porque eu quero ver frutificar. Eu quero ser rio porque eu quero ver cura. Mas só vem com disciplina. Mas a visão não é uma disciplina. E aí que você tem que entender. Visão não é a disciplina que o pastor te dá. Visão é a disciplina que você se autoimpõe. A pior coisa que pastor tem, para pastor, é corrigir comportamento e atitude de crente. É ruim demais. Sabe por que para mim dói? Porque o meu pensamento já vem para cá. Não me dói corrigir alguém por um comportamento.
Me dói entender que essa pessoa ainda não pegou a visão. Meu Deus, eu estou pregando essa noite. Aleluia. A minha mulher falou, então eu estou pregando muito. Visão, igreja. Coloca a visão da igreja aqui, por favor. A missão da igreja, perdão. E a nossa visão é o veículo que nos leva para lá. E Deus dá um veículo específico para a nossa igreja. No 3, a nossa missão é... discipular os salvos, vigiar e orar até Jesus. Quem pode dar um glória a Deus por essa missão? Daqui emana toda a visão da nossa igreja. E é a visão que vai controlar a tua atitude, irmão. Não tem pastor André, pastor Anaiane, pastores aqui para falar, não pode ver isso, não pode falar isso, não pode ver isso. Entenda a visão da igreja, e ela vai te autodisciplinar, e ela vai condicionar você a fazer as atitudes corretas para você seguir no caminho. Você não é charco, você não é pântano, você é um rio que frutifica e que cura por onde passa. Para isso você precisa de limites e disciplina que vem de uma visão. Aleluia.